Mas vamos pensar numa coisa muito importante de quando você recebe um paciente com um canino retido, é você fazer o seu diagnóstico e dar um prognóstico para o paciente. Aqui, esse caso eu herdei de um outro colega, mas não pense que eu estou dizendo isso para poder falar assim, o tio Hélio não erra. Não, essa caca que foi feita aqui eu já fiz também em outra época, tá? Só que eu tinha vergonha de fotografar. Hoje eu não tenho vergonha de fotografar mais. Quando eu faço caca, eu sei que alguém pode aprender com a minha caca e eu fotografo. Então vejam só, estamos diante de uma paciente com, primeiro, agenesia do dente 12. Temos uma relação do primeiro molar, que é uma relação de meia classe 2. Temos aqui do lado esquerdo uma relação de canino, aquele ali é um canino decíduo, mas é um canino que está numa relação de classe 1 também. Falta espaço para o primeiro pré-molar, então é uma confusão. E agora eu vou pedir uma coisa para você. Essa paciente chegou ao meu consultório, e é claro, ela não chegou assim. Essa é uma das várias radiografias panorâmicas que essa paciente trouxe para mim. E onde você está vendo essa seta vermelha, nós temos ali um canino retido. O primeiro passo, quando você vê uma radiografia panorâmica e ela tem um canino retido, você tem que pensar inicialmente, se o paciente tem, por exemplo, dentes decíduos na boca, você tem que pensar o seguinte, eu preciso mudar a trajetória de erupção desse canino. E você consegue. Olha o que deveria ter sido feito nesse caso aqui. Eu sei que você já está percebendo a posição do canino. Veja só a posição do primeiro pré-molar. Então, quer dizer, isso aqui tá coisa de Luciano Huck, né? Loucura, loucura, loucura. Perceba que deveria ter sido extraído o mais breve possível o primeiro molarzinho decíduo, porque, gente, esse primeiro pré-molar, ele tá muito louco. Esse primeiro pré-molar, para onde que ele está indo? Se ele fosse um ser humano, eu ia sentar e ia conversar com ele. Cara, onde você vai? Olha isso, cara. Ele está indo para distal, então eu preciso que, quando eu tiro um dente decíduo, eu abro um corredor de erupção. É como se eu dissesse para esse dente assim, cara, pode passar por aqui, que aqui é um lugar mais fácil para você. Já anota aí agora. Quando eu tiro um dente decíduo, eu abro o corredor de erupção para o permanente. A intenção era essa. Só que esse pré-molar, esse primeiro pré-molar, ele está movimentando em direção ao segundo molarzinho decíduo também. Aí veja isso aqui, gente. Obrigatoriamente eu teria que extrair esse segundo molarzinho decíduo também. Sabe qual que é a intenção disso? E sabe como é que isso chama? Isso chama extração seriada. Não é a extração seriada no seu contexto geral, não é uma extração seriada completa, por quê? Porque extração seriada completa você tira até o pré-molar, até o primeiro pré-molar. A intenção aqui não é tirar o primeiro pré-molar. A intenção nossa aqui é tirar os dois molarzinhos, primeiro molarzinho decíduo, segundo molarzinho decíduo, deixar o primeiro e o segundo pré-molar erupcionar e depois que esse primeiro e segundo pré erupcionar, o corredor para o canino fica mais fácil. Só que nós estamos diante de um outro problema. Esse meu primeiro molar permanente deveria ser distalizado. Gente, olha que loucura. Esse primeiro molar deveria ser distalizado. Então, se você perguntar para mim aqui agora, ô Hélio, me diz uma coisa, você conseguiria evitar a impactação desse canino do dente 23? Eu digo para você assim, sim, eu consigo. Só que eu tenho que entender de extrações seriadas, eu tenho que entender de distalização de molar nessa fase, inclusive sabendo a mecânica, aqui provavelmente eu faria um pêndulo de um lado só, com a ativação de um lado só, para poder distalizar um pouco esse molar. É lógico, como é que eu vou entender? Uma coisa, gente, importante, tudo que nós fazemos dentro do nosso consultório todo santo dia, quando você for, por exemplo, estudar sobre dente retido, você não está estudando só sobre dente retido.
Você está vendo que o assunto aqui é dente retido, mas nós estamos falando de tração seriada, nós estamos falando de distalização. Daqui a pouco nós vamos falar de cantilever, de tracionamento desse canino. Então envolve muita coisa. Aqui, gente, preste atenção. Depois de 10 meses sem fazer nada. O Hélio, não foi feito isso tudo que você falou que tinha que fazer? Não, não foi feito. Não foi feito, o ortodontista não fez. Mas por que não fez? Ora, porque achou que não era necessário, eu não sabia. E eu não condeno, tá tudo bem, sabe por quê? Porque se eu, por exemplo, tivesse pegado uma paciente dessa nos meus 5 primeiros anos de ortodontia, eu não teria feito nada também. Aquilo tudo ali que eu falei que você tinha que ter feito, ó, tinha que ter tirado o primeiro, segundo molarzinho, distalizado o molar, eu não ia fazer nada disso. Eu ia olhar para essa radiografia e ia dizer para os pais assim, nossa, que bagunça, que tanto de dente, hein? E pronto, acabou. Não ia fazer mais nada. E aqui, foi isso que foi feito, nada. Aí veja só, aquele primeiro pré-molar, que estava erupcionando, ele erupcionou, o segundo pré ficou ali praticamente retido, justamente porque o molarzinho deveria ter sido distalizado. E aqui, veja, o canino continua indo numa direção não muito agradável, mas ele até está bem por enquanto. E aqui você consegue observar que eu coloquei um X naquele canino decíduo, porque a gente precisa nesse momento, se essa radiografia aqui retratasse o paciente chegando aqui agora, eu deveria extrair esse canino decíduo e ainda distalizar o meu primeiro molar. Na verdade, eu tinha que ter feito isso lá naquela outra radiografia, quando o paciente chegou, mas não foi feito. Tá bom. E aí depois de mais, da primeira radiografia, agora aqui inteirando 18 meses, sem fazer nada, sem fazer absolutamente nada, tá bom? Deveria ter feito, mas não foi feito nada. Olha a posição do dente 23 indo para cima do dente 22. Vou voltar essa radiografia para você ver o quanto ele mudou de posição. Ó, aqui o 23 estava de pé, estava verticalizado. E aqui, o 23 não está verticalizado mais, está indo para cima do meu incisivo lateral. Hélio, se chegar um paciente assim hoje no meu consultório, o que eu tenho que fazer? Correndo, distalizar esse esse primeiro molar e fazer a exodontia do canino decíduo. Correndo, distalizar o primeiro molar para abrir espaço, inclusive pequenos espaços entre os prés, tirar o canino decíduo para abrir o corredor de erupção do canino permanente, o dente 23. Então vocês percebem que nós tivemos aqui, nós que eu falo, eu estou me envolvendo nesse caso, mas o caso chegou assim para mim. Mas nós poderíamos ter evitado a impactação desse canino lá naquela primeira radiografia, como eu falei, tirando aqueles molarzinhos e distalizando o primeiro molar. Poderíamos ter evitado a impactação do canino nesse momento aqui, distalizando o molar e tirando o canino decíduo. E aqui, ó, ainda tem uma chance de distalizar o molar e tirar o canino decíduo, só que não foi feito nada disso. Chegou no consultório, eu fiz uma pequena distalização do molar, comecei a tracionar o canino. Esse tracionamento do canino está sendo feito, gente, com um cantilever, tá bom? Eu ampliei a foto para você entender melhor o que é o cantilever. Esse cantilever, ele é feito com um fio de TMA 17x25. E nesse caso aqui, como esse canino, a gente verificou que ele já estava por vestibular, e eu poderia colocar esse cantilever por vestibular, porque nem sempre a gente pode colocar, nem sempre a gente pode tracionar para vestibular. A gente tem que, às vezes, se o canino estiver por palatino, a
A gente tem que tracionar por palatino primeiro, para depois tracionar para vestibular. Mas nesse caso aqui, ó, o cantilever de TMA estava na vestibular. E tem um monte de erros aqui, tá? E agora eu vou falar dos erros que eu cometi. Porque tem um monte de erros aqui. Hélio, por que você vai falar dos erros? Para você não cometer também, tá bom? Como é que é ativado esse cantilever? Preste atenção. Esse fio, ele é ativado para baixo, mais ou menos 5 milímetros aquém do ponto onde você vai amarrar o cantilever. Quando a gente ativa esse cantilever, veja só, ele está ativado para baixo e eu vou amarrar esse cantilever lá naquela corrente do canino que está sendo tracionado. E aí eu amarro o cantilever ali. Vocês perceberam que eu puxei o cantilever para cima, ó, eu puxei para cima e aconteceu um giro no molar. E vocês agora conseguem ver que a coroa do molar está girada para a mesial, que era para onde ela não podia girar. Resumindo, a minha mecânica, apesar de ser uma mecânica protetora para os dentes anteriores, porque eu não devo apoiar o meu tracionamento no próprio fio do aparelho, porque eu não estarei protegendo o meu incisivo lateral. O incisivo lateral é um dente que tem uma raiz muito frágil, delgada, e quando você começa a tracionar um canino apoiando no próprio arco, o nosso incisivo lateral ele intrui e reabsorve a raiz. Então, você quer um conselho? É proibido apoiar no fio. Nada é proibido nesse planeta. Mas conselho de amigão mesmo, porque eu quero o seu bem. Não apoia no arco do aparelho nunca mais para tracionar um canino. Não apoia. Eu me lembro quando eu comecei a ler, lá muitos anos atrás, eu queria aprender ortodontia, não tinha onde aprender, a gente tinha que procurar livro, artigo, e era aquela informação toda desorganizada, não tinha uma sequência lógica, sabe? Você aprendia dente retido sem antes de aprender colagem de bracte, e era uma loucura, não tinha uma sequência lógica. E aí eu li um artigo que falava assim, olha, o incisivo lateral é o dente que mais reabsorve, estatisticamente. Aí eu pensava, por que será? Ora, por que será? Porque grande parte dos caninos que estão de pacientes que têm dentes apinhados, tem o canino ectópico. E aí você passa um fio contínuo naquele canino e no lateral, o lateral intrui um pouquinho e reabsorve a raiz. Resumindo, não apoie tracionamento de canino no arco. Você pode fazer um cantilever. E aqui eu estava tomando cuidado com o meu incisivo lateral, fiz o cantilever. Só que quando eu fiz esse cantilever, quando eu ativei esse cantilever, o molarzinho fez esse tipo de giro que você está vendo aqui. Então isso aqui foi um erro, eu tinha que ter calculado esse movimento. Eu deveria, veja, o meu molar acabou mesializando a coroa. E eu deveria ter distalizado a coroa, eu não poderia permitir essa mesialização da coroa. Então eu deveria ter feito a distalização do molar, eu deveria ter mantido esse molar na posição que ele está, eu não poderia girar esse molar para mesial para fazer a coroa dele encostar no pré, diminuir o espaço do canino. É uma sequência de pequenos erros que vai culminar num grande problema. Olha outro, não, aqui eu acertei, hein? Tem uma coisa correta aqui. Vocês estão vendo que eu colei o bracket do meu incisivo lateral, o dente 22. Eu colei esse bracket colocando o ápice radicular para mesial, para fugir da coroa do canino retido. Olha que massa. Hélio, como é que você colou esse bracket? Veja só, eu giro o bracket para que o bracket fique, não girou, mas eu coloquei uma linha, para que o bracket fique contraangulado, jogando a raiz para distal. Hélio, como é que eu faço para jogar a raiz de um dente para distal? Você gira o bracket no sentido contrário. Se você quer que a raiz rode ou gire ou incline no sentido anti-horário, você gira o bracket em cima da coroa no sentido horário. É simples assim, pode acreditar. Só que aqui tem mais um outro erro. Eu queria que vocês percebessem
que a raiz do meu primeiro premolar, ela está atrapalhando o tracionamento do canino. Como é que eu deveria ter feito com a raiz desse pré? Eu tinha que ter girado o bracte assim, olha. Dá uma olhada no bracte do pré-molar, ó. Eu giro o bracte no sentido agora anti-horário, ó. Porque a raiz vem agora para onde? No sentido horário. A raiz agora vem para mesial. Então eu girei o bracte para distal e aí a raiz vem para mesial. Só que eu não fiz isso. Então vocês estão entendendo a sequência de erros aí? Erro número 1, não tirou a raiz do pré-molar de cima do canino. Erro número 2, o molar, ao invés da gente jogar ele para distal o máximo possível, quando eu usei o cantilever, eu não calculei o efeito colateral do cantilever. Aí a coroa mesializou. Só caca. Olha lá, deveria ter levado a raiz do meu pré-molar para mesial. E infelizmente, depois de um bom tempo, estou ali tracionando o meu canino. E aí você consegue observar aqui agora, depois de um período, gente, ativando esse cantilever, tracionando esse canino, você consegue ver, esse caso está completo lá dentro do curso, tá? Você consegue ver uma mancha, olha só, eu coloquei de vermelho ali, uma mancha dentro do canino. Você está conseguindo ver a mancha dentro do canino? Esse aqui é o canino que a gente tirou depois. Olha o tamanho da reabsorção. E agora, vamos fazer engenharia reversa só para a gente entender melhor? Veja só. Você está vendo que o ápice radicular do primeiro pré-molar está tocando ali na raiz do canino? Será que essa reabsorção aqui foi uma reabsorção causada pela pressão do ápice radicular? Será que a gente não ficou forçando a barra para que esse canino viesse para que esse canino extruísse e o meio da raiz não ficou tocando ali no ápice radicular do pré-molar? Será que se eu tivesse, por exemplo, naquela época lá da primeira radiografia, feito as extrações seriadas, não teria evitado a exodontia desse canino? Com certeza sim. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, cara, nada paga o conhecimento. A gente vai levar às vezes um tempo para aprender tudo, mas quanto mais tarde a gente começa, mais tarde a gente termina. Pois é, foi feita tomografia desse dente aqui, não foi feita tomografia. Veja isso aqui, ó. Será que isso aqui não apareceria na tomografia lá desde o início? Então já vou dizer uma coisa para vocês, respondendo aquela pergunta que eu fiz no começo. Tem que fazer tomografia de todo o dente retido? Sim, obrigatoriamente. Por que, Hélio? Ora, você vai ficar 8 meses, sei lá, 1 ano, tracionando um dente. Olha, essa pessoa passou por uma cirurgia, gastou dinheiro com o cirurgião, esse botãozinho aqui soltou no meio do caminho, vocês sabem o que acontece. Sofreu, veio no consultório várias vezes. E quando eu falo veio no consultório várias vezes, tem que pensar o seguinte, saiu de casa, ó, tomou banho, escovou os dentes, passou fio dental, saiu de casa, pegou um ônibus, ficou meia hora esperando, chegou no ponto de ônibus, caminhou 3 quadras até chegar no consultório, ficou 40 minutos na sala de espera esperando, sentou na cadeira, foi torturada durante quantos meses? Para depois eu falar para ela assim, não deu. Vai ser cara de pau assim para lá, você está entendendo? Não é possível. A gente não tem o direito de fazer isso. E não foi feita tomografia no começo. Por quê? A gente fica, e vocês vão concordar comigo, a gente fica assim, eu não posso pedir tomografia, sabe por quê? Porque se o paciente gastar com a tomografia, às vezes ele não vai ter o dinheiro para me pagar. Pelo amor de Deus, se o cara não tem dinheiro para fazer tomografia, ele não pode tratar. Mas eu não tenho cliente. Tem sim, tem sim. Eu tenho certeza que você vai ter cliente. Desde que você não faça isso aqui, né? Desde que você não faça desse jeito.
Então deixa eu te dar mais uma dica aqui, que eu acho que quem ficou aqui merece essa dica. Ó, o adulto, na verdade não é só o adulto não. Eu falo que tracionamento de canino é sempre uma tentativa. Pode parecer estranho isso, pode parecer estranho você falar, puxa vida, mas a gente vai tentar na boca do paciente? A gente tem que pensar sempre assim, qual é a outra opção se você não for tentar? A outra opção seria extrair o canino. Então quer dizer, o doente está doente, ele foi para o CTI. Eu tenho a opção de tentar salvá-lo, só que eu não sei se vai dar certo. Ou eu tenho a opção de simplesmente deixar ele morrer. Falar, não sei se vai dar certo, deixa eu morrer. Então eu prefiro tentar. Toda tentativa é válida desde que você não prejudique o paciente. O que significa prejudicar o paciente? Por exemplo, eu vou tentar tracionar um canino como esse, apoiando no arco do aparelho. Eu vou reabsorver o lateral. Significa que a minha tentativa foi frustrada e ainda provocou um problema no paciente. Isso eu não posso fazer. Aí você não tem o direito de tentar. Tá bom? Hélio, mas e se eu tentar tracionar esse canino apoiando num mini implante? Porque aí não tem efeito colateral nenhum. Show de bola, perfeito. Isso é o que eu falo para você o tempo todo. Pode tentar no adulto. Olha, você pode tentar um tracionamento? Tudo vai depender de como está a oclusão daquele paciente, né? Por que eu estou te falando isso? Imagina que você tem um paciente com uma molar de classe 2, os pré-molares todos encaixadinhos, primeiro pré no lugar do canino, a linha média correta com a face. Você vai abrir o espaço, você vai distalizar a molar para tentar tracionar um canino num paciente de 40 anos de idade? Não, aí não faz sentido, não tem lógica isso. Mas vamos imaginar o seguinte, o paciente tem lá um canino retido, ele tem 40 anos de idade, ele tem um canino retido, ele está bem posicionado lá dentro do osso, tem um espaço para ele nascer, os outros dentes estão engrenados, só está faltando o bendito do canino. Eu tentaria tracionar. Eu tentaria tracionar até com 50 anos de idade, apoiando nos mini parafusos. Tá bom? Por quê? Porque eu sei que um dente movimenta desde que ele tenha ligamento periodontal. Se ele tem ligamento periodontal, ele movimenta com qualquer idade, ele movimenta até com 120 anos de idade. Só tem um problema. A gente escuta, né, umas falácias assim, mas se o dente ficar lá dentro muito tempo, ele vai anquilosar. Tá, tudo bem, mas e aí, como é que você vai saber se ele está anquilosado? A tomografia não vai te mostrar isso. A radiografia periapical mostra se tiver mais de 30% de uma raiz anquilosada, ou mais. Então você tem a única coisa, olha, o único jeito de você saber se um canino vai erupcionar ou não, é tentar tracionar ele. Tente, mas não apoie nos outros dentes, apoie nos mini implantes. Foi muito bom estar aqui com vocês, espero que vocês não façam essas cacas aqui que eu já fiz, tá bom? E em breve estamos de volta e nós vamos fazer essa tal ortodontia crescer de qualquer jeito, porque quando ela crescer, quando a gente aumentar esse nível, a gente cresce junto, vocês sabem disso. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus, tchau, tchau.